Jair Bolsonaro não é grande como ele acha que ele é, mas também não é pequeno como muitas pessoas acham que ele de fato é. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você sempre saiba dos vídeos, fique sabendo e também deixe um comentário, seu comentário é muito importante. E me siga no Twitter, @profleooficial, estamos tentando adotar ali uma postura mais ativa no Twitter, não é sempre que eu posto os vídeos no Twitter, eu não tenho, ou faço algum comentário no Twitter, eu não tenho tanto esse costume, mas aos poucos a gente vai adquirindo esse costume, eu já estou colocando todos os vídeos que eu posto aqui, eu acabo também divulgando lá, então me siga no Twitter. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque recentemente nós começamos a ter diversas pesquisas de opinião, ou melhor dizendo, diversas pesquisas de aprovação do presidente Bolsonaro. O Datafolha soltou uma pesquisa muito recente a respeito do Bolsonaro, a aprovação, a rejeição, e nós estamos tendo aí que Bolsonaro ele tem hoje a sua pior taxa de aprovação desde o início do seu governo. Bolsonaro tem hoje 29%, oscilando aí dentro da margem de erro, Bolsonaro tem 30%, que é aquele percentual que sistematicamente o Bolsonaro atinge na sua aprovação desde lá de alguns meses, desde por volta do mês de abril, mês de maio, ele continua oscilando aí dentro da casa dos 30%. E depois de muito tempo, parece que finalmente a imprensa começou a discutir isso, né? Falar da aprovação de Bolsonaro. Mas como nós estamos tentando sempre ficar um passo à frente, eu já quero trazer essa discussão para um próximo nível, trazendo essa discussão para um próximo estágio. Qual é o piso de Bolsonaro? Ou seja, o que eu quero dizer? Qual é o valor de aprovação que Bolsonaro vai atingir que após esse patamar a aprovação dele não vai mais cair? Isso é muito importante para nós podermos pensar nas estratégias, ou melhor dizendo, nos caminhos, nos rumos para as eleições de 2022, que é o que está em jogo e é aquilo que nós mais analisamos aqui no canal do Professor Leonardo. E saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro teve uma votação expressiva, que é o seu reduto eleitoral. O Bolsonaro ele foi deputado durante vários anos pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro ele é vereador na cidade do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro, foi também deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro é o estado reduto do Bolsonaro, reduto do bolsonarismo. E saiu uma pesquisa recente indicando que 13% das pessoas ali da cidade do Rio de Janeiro votariam em um candidato, votariam com certeza, como está aqui, se a eleição fosse hoje, 13% dos eleitores votariam com certeza em um candidato a prefeito do Rio de Janeiro, apoiado e indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, a influência de Bolsonaro está ali nos 13%. Muito parecido com a pesquisa do Datafolha. Hoje, 13% das pessoas votariam em Bolsonaro. Isso já fez muitas pessoas da esquerda terem um sentimento de que, olha, Bolsonaro tem 13% só do eleitor, Bolsonaro está deteriorando. Muitas pessoas fizeram uma interpretação equivocada a respeito da real força de Bolsonaro. Por isso que eu falei, Bolsonaro ele se acha um gigante, ele não tem o tamanho que ele acha que tem, mas ele também não tem o tamanho que muitas pessoas interpretaram de modo equivocado o tamanho de Bolsonaro quando viram que 13% de pessoas votariam, com certeza votariam em Bolsonaro. Na verdade, para você interpretar os números de Bolsonaro, a aprovação, a rejeição, você precisa colocar outras variáveis nessa sua análise. E um ponto que eu venho falando há muito tempo, que é um divisor de águas em todas as pesquisas de aprovação, foi a pesquisa feita pelo Datafolha, que mostra que 1/3 da população brasileira tem exatamente o mesmo tipo de pensamento radical de Bolsonaro. E por que isso é fundamental entender? Porque tanto no jogo político, nas votações ou no mercado, quando você compra um produto ou um serviço, você só compra um produto, você só compra um serviço, você só contrata um serviço ou você só vota em um candidato, o qual, se você tiver identidade. Você precisa ter identidade, ou seja, pontos semelhantes de você com aquele produto, com aquele serviço, com aquele candidato, para aí sim você votar. E o que mostra aquela pesquisa do Datafolha? Mostra que 1/3 das pessoas, 1/3 da população brasileira, ela tem exatamente o mesmo pensamento de Bolsonaro. Então Bolsonaro tem um potencial de 1/3 do eleitorado brasileiro. Basta ele conseguir ajustar ali a sua comunicação que ele vai conseguir esses votos. O Kotler, que é um dos principais expoentes, um dos principais autores que fala sobre marketing, os principais entendedores
do tópico marketing. Ele fala no seu principal livro, Administração de Marketing, que basicamente o livro inteiro ele passa falando sobre a importância de você ter identificação, de você ter identidade com o seu público-alvo. E Bolsonaro já tem isso com um terço da população brasileira. Então você não pode desconsiderar da análise que um terço da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Porque se você olha apenas que 13% da população votariam em Bolsonaro com certeza se a eleição fosse hoje, você acaba perdendo todo esse potencial de eleitores que votariam em Bolsonaro. Outro fator muito importante a ser considerado nessa equação é a quantidade de evangélicos, é a comunidade neopentecostal no Brasil. Já é uma comunidade muito forte, é uma comunidade que tem um comportamento muito particular. Nós fizemos um vídeo aqui no canal do Professor Leonardo sobre esse assunto. É importante que você veja esse vídeo, que você entenda como pensa a comunidade neopentecostal. Vou deixar o link aqui na descrição, é um vídeo de 15 minutos. Então, veja esse vídeo, coloque em velocidade 2 vezes, que é importante que você tenha um entendimento como funciona essa população. E por que ela é tão esse grupo, né? E por que ele é tão importante para a equação do entendimento do real tamanho de Bolsonaro. É importante porque a comunidade evangélica ela tem crescido no Brasil de modo considerável nos últimos 20 anos. Ela tem o domínio de uma televisão, então ela tem o domínio de uma comunicação, né? A Record é da Igreja Universal, o Edir Macedo é dono da TV Record, e possivelmente no ano que vem, quando nós teremos o censo do IBGE, vai ser confirmado que os evangélicos eles já são a maioria no nosso país, ultrapassando de modo oficial os católicos. E essa é uma comunidade muito influenciada pelos seus pastores. O nome pastor ele tem a ver com o pastor que arrebanha as ovelhas. As ovelhas elas seguem o seu pastor. Elas estão juntas naquele grupo que vão seguindo o seu pastor para onde o pastor for. Então, se o pastor falar que Bolsonaro é o melhor candidato, a comunidade evangélica vai votar em Bolsonaro também. E nós vamos ter ali quanto? 20%, 30% de evangélicos no nosso país? É um dado que nós precisamos ver. Mas se a comunidade evangélica for muito forte e Bolsonaro continuar alinhado aos evangélicos, ele vai ter uma base de apoio muito interessante e muito robusta para votar nele nas eleições de 2022. E ele sabe disso. Tanto que, depois que a aprovação do Bolsonaro começou a cair, o discurso religioso começou a ser mais entoado por Bolsonaro. Bolsonaro apareceu no Templo de Salomão recebendo a bênção do Edir Macedo. Bolsonaro apareceu junto com o Silvio Santos e Edir Macedo no desfile do Dia da Independência, no 7 de setembro. Por que isso? Para cada vez mais estar junto da comunidade evangélica, cada vez mais estar junto dos neopentecostais. E ele tem o apoio da bancada da Bíblia. O Marco Feliciano é hoje um dos braços direitos de Bolsonaro, possível candidato a ser o vice-presidente de Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, se a comunidade evangélica oscilar ali entre 20% e 30% da população brasileira, é um número muito expressivo. Então, perceba que Bolsonaro, na verdade, não é que ele só tem 13% de votos na próxima eleição. Ele tem, no mínimo, 13%. Então, Bolsonaro ele já sai de um patamar de 13%. É um número bastante considerável. E depois ele vai precisar, obviamente, pegar ali, aqui ou ali, outros votos, convencer a população para votar. E ele vai ter o apoio de todos os pastores, possivelmente da grande maioria dos pastores. E eles vão ser os cabos eleitorais de Bolsonaro. Então ele tem uma força, um poder de convencimento, um poder de capilaridade muito grande. Não subestime o poder de Bolsonaro, não subestime o poder de persuasão da comunidade evangélica. E é por isso que sempre nós estamos falando aqui no canal. Se a esquerda quiser vencer Bolsonaro em 2022, ela precisa começar a compreender o funcionamento da comunidade evangélica. Porque caso contrário, o tiro vai acabar, ou melhor dizendo, todas as tentativas, né, vão acabar saindo pela culatra, como foi na Bienal. O Crivella fez uma censura contra o material, contra um gibi dos Vingadores, onde tinham dois homens se beijando. Houve um grande estardalhaço, houve um grande alarde em cima disso, mas ao invés de enfraquecer o Crivella, na verdade apenas fortaleceu e ativou a militância, ativou os neopentecostais para estarem junto de Crivella. Então, se você é de esquerda e quer fazer protestos contra Bolsonaro, quer militar contra Bolsonaro, você primeiro precisa entender como funciona a cabeça dos evangélicos, ou melhor dizendo, como funciona o comportamento do grupo evangélico. Porque caso contrário, a esquerda vai perder
mais uma vez as eleições de 2022. Se você gostou, se inscreva no canal do Professor Leonardo, deixe seu comentário e também me siga no Twitter, @profleoficial.